não me conhece, meu nome é Lucas de Moraes. Você já me conhece também, é Lucas de Moraes. Hoje é dia 25? Sim. 25 do 11. Eu sou professor de literatura, nós teremos aula de obras. E assim, vocês sabem que tem 10 obras no vestibular. Tem 10 obras no vestibular. Eu não vou conseguir falar sobre as 10 obras em meia hora, então eu nem me proponho a fazer isso. Eu não quero... Vamos colocar as nossas expectativas no lugar certo. Não dá para eu falar a cada 3 minutos integralmente de uma obra literária aqui. Então o que eu vou fazer? Eu olhei o que as provas do vestibular da UEMS anteriores costumavam cobrar a respeito dessas exigências. E o que eu notei foi que a UEMS, diferentemente da UFGD, por exemplo, ela não pergunta história, ela não pergunta, por exemplo, tipo de narrador, esses elementos que nós costumamos estudar na aula. Geralmente, a FAPEC cobra dentro das obras literárias quais são as temáticas e os assuntos que rodeiam essas obras. Então, o que a gente pode perceber? Padrões entre as obras artísticas e literárias cobradas. Nesse sentido, acho interessante nós lembrarmos que esse edital é composto por romances, novelas, contos e poemas, perfeito? Os contos, na verdade não, é só um conto. Qual é o nome do conto? A Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. Conto, é esse. Novela, quantas? 2. Uma é A Isca, também da Júlia Lopes de Almeida, e outra é Casa Velha, do Machado de Assis. Por que chama de novela? Porque ela não é tão pequena quanto um conto, mas também não é não é tão grande quanto um romance. Então ela fica naquele meio termo. É dividida em capítulos, mas tem poucas personagens e geralmente um acontecimento central. Dentro dos romances, nós temos O Riso dos Ratos, do Joca Reiner Serron. Deixa eu perguntar, alguém aqui leu tudo? Tá, não tem problema. É muita coisa, tem outro vestibular com mais 6 obras na semana que vem. É natural que não tenha dado tempo de ler tudo. Desses romances, o que eu acho interessante a gente observar? Quais são os padrões? É uma prova engajada socialmente, ou seja, ela vai fazer crítica a algum problema da nossa sociedade. No caso do Riso dos Ratos, isso aqui é uma alegoria à Covid, é uma alegoria ao aumento das milícias no Brasil, tanto que se fala sobre milícia, as milícias meio que mandam no Brasil, elas que definem quais são as áreas agricultáveis, quem são as pessoas que podem caminhar ou não. Eu lembro até da biopolítica do Foucault, né? Que é quando o poder estatal decide quem que vive e quem que morre. Fala, Luiz. O Riso do Rato foi o que começou a ser escrito quando? O Riso dos Ratos ele começou a ser escrito em 2000 Começou a ser escrito em 2018? Por quê? Não, para saber o período. Tá. Não, o Riso dos Ratos ele foi lançado durante a pandemia. Ele é um romance posterior à Morte e o Meteoro. O Joca Reiner Serron, ele é um escritor que faz livros críticos. A Morte e o Meteoro é sobre a questão indígena. O Riso dos Ratos é sobre, dentre várias coisas, a pandemia, é sobre a posição da mulher na sociedade, é sobre milícia e é sobre vingança. Talvez a temática central seja a vingança. Porque o pai, que é o protagonista sem nome, ele tem a filha abusada sexualmente e aí ele começa a vigiar os passos do abusador pela internet, ele começa a acompanhar por meios digitais, só que quando ele começa a perder os rastros desse cara, aí ele se sente obrigado a sair de casa. E isso, claro, tendo que brigar com a filha dele, porque nem a filha queria que ele fosse atrás. Tá rolando um processo na justiça, e o processo é demorado. Tem essa crítica também à burocracia da nossa justiça, né? Que tarda, e além de tardar também falha. E ele vai lá, acaba sendo pego pelos milicianos. Ele fica num lugar que apelidam de quilombo, que é debaixo da terra, que ele fica lá nos dutos do esgoto. Formam-se pequenas comunidades. Ele acaba arrumando briga com todo mundo ali que tem alguma forma de liderança. Ele fica tentando transparecer uma masculinidade que ele aparentemente não demonstrava no começo, para conseguir se equiparar àquelas pessoas, aqueles homens brutos que estão nas cidades. As mulheres, elas são colocadas em hordas de escravas sexuais. Cara, é um livro super violento. No final da história, o protagonista morre. Ele morre acreditando que encontrou a sua filha que fugiu para não encontrar mais com ele. Só que o livro deixa o final, essa conclusão no ar. Você que vai decidir se o que ele viu foi a filha ou se o que ele viu foi apenas um delírio. Porque o cara estava morrendo, né? Ele tem doença... ele tem várias doenças hepáticas.
ele tem hepatite, ele tem cirrose, ele tem um monte de coisa. E aí no final da história ele não consegue buscar a sua vingança, mas ele pelo menos tem uma sensação de conforto ao perceber ou ao acreditar que a sua filha está em paz com seu filho. O Riso dos Ratos, assim como Selva Trágica, vai falar muito sobre a posição da mulher. E a maior parte dessas obras menciona a mulher e o sofrimento pelo qual ela passa, tanto com relação a questões sexuais, quanto a questões de vontades, liberdades individuais, uso de drogas, né? Aqui em Enervadas, Enervada, para quem não sabe, é uma palavra antiga que se dava para a mulher que não obedecia ao marido. Então ela era o equivalente ao que o Freud chama de... Isso, a histeria, que é o nome que o Freud deu, era uma palavra que ele inventou para a mulher que não obedecia às vontades do homem, para a mulher que não obedecia ao status quo. E aí a protagonista, ela é chamada de enervada, ela fica pé da cara, fala, não, eu não sou enervada não, eu só sou uma mulher que quer liberdade. O romance foi publicado em 22, cara. Sendo publicado em 22, ele, ano da Semana de Arte Moderna, tudo era muito conservador naquela época, a literatura, o cinema que ainda não tinha surgido, mas queria se desenvolver algumas décadas depois, né? Essa protagonista vai ter uma amiga que é lésbica, vai ter uma amiga que usa drogas. Inclusive a questão do uso de drogas não é só nesse romance que cai, também aparece no A Isca, da Júlia Lopes de Almeida. O uso de drogas, sobretudo o uso de opioides. Porque no Brasil, não sei se vocês sabem, no começo do século XX, rolou uma crise de opioide no Brasil. Tinha muita gente viciada em morfina, tinha muita gente que fumava ópio, principalmente nas favelas e nos prostíbulos. Era considerado um tipo de droga, aliás, qualquer droga, era considerada uma devassidão moral. Então a pessoa que usasse drogas, ela ia ter que usar onde? Em prostíbulo, em casos de prostituição, em locais específicos para usar drogas que geralmente eram nas favelas. Só que tanto a novela quanto esse romance, eles mostram que o uso de drogas nos anos 20 no Brasil começou a chegar na elite. Tanto que lá no A Isca, a esposa do protagonista, ela desconfia de que ela está viciada em morfina e ela acaba confessando isso. O que se manifesta depois como apenas um traço da história, que na verdade tinha como assunto central um homem que usa sua mulher como isca para conseguir um cargo público de importância. Esse lance da mulher ser usada como moeda de troca também aparece onde? Em Selva Trágica, do Hernani Donato. Se a gente for ver o nosso protagonista, ele tem uma mulher que fica lá dentro, perto das instalações dos trabalhadores, enquanto os homens vão lá para cortar, vão lá para colher a erva mate. As mulheres são usadas como uma moeda de troca para troca de serviço, troca de turno, né, de horário. Também para resolver determinados problemas que estivessem acontecendo entre os trabalhadores de erva mate, da companhia... Obrigado, da companhia Mate Laranjeira, companhia argentina que é mencionada aqui. Só um detalhe, se cair alguma coisa sobre período, eu quero que vocês observem que Selva Trágica, embora tenha sido escrita no final dos anos 50, ela corresponde a um livro da geração de 30. Ah, mas por que, Lucas? Porque a temática é uma temática regionalista, ela foca em uma análise e também uma denúncia das mazelas sociais pelas quais os trabalhadores passavam. A gente tem a formação da situação análoga à escravidão acontecendo. Nos primeiros capítulos vocês percebem os trabalhadores que começam a ficar de saco cheio daquele trabalho extenuante, tem que trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, né? Eles começam a ficar insatisfeitos com a situação e para que não estoure, para que não se transforme num motim, o que os empregadores fazem? Eles pegam um galpão, esvaziam-no, enchem de cachaça, de prostitutas, tacam todos os peões lá dentro, deixam eles lá fazendo tudo o que eles querem fazer durante todo o fim de semana. E no fim de semana, o que rola? Uma dívida. Eles têm que pagar aquela dívida pela festa que foi oferecida a eles. Para quem sabe o que é o aliciamento e a situação análoga à escravidão, o cara vai trabalhar numa fazenda e ele começa a ter mais dívida do que a grana que ele recebe. Por quê? Porque quando ele vai comprar comida, a única loja que tem é uma loja que o cara tem conchavo com o empregador. Então o pacote de arroz não custa... Quanto custa o pacote de arroz? R$20. Não custa 20, custa R$100. Ah, ele quer comprar uma cerveja? Cerveja não custa 5, vai custar 50. Então tudo é mais caro, tudo é difícil de conseguir, o que promove, né, a quebra financeira desses trabalhadores e também os transforma em reféns dos empregadores. Ladrão de Cadáveres é um romance policial. É importante vocês saberem o que é um romance policial.
é um subgênero do romance, ele surge lá no século XIX, mas esse tipo de romance policial aqui, ele se desenvolve na década de 30 na França e posteriormente nos Estados Unidos, que é um tipo de romance policial ao qual a gente dá o nome de noir. O que é o noir? É um tipo de narrativa policial mais violento, ele não é tão baseado na lógica e na dedução como em Sherlock Holmes, por exemplo, ele é mais voltado para porrada, por exemplo. Já viram... Pra quem não sabe, quem aqui não sabe o que é narrativa policial? Ou acredito nunca ter visto. Já viu Scooby-Doo? Supernatural, Dr. House, CSI, NCIS, Law and Order, Lucifer. Todos eles que eu mencionei são narrativas policiais. Geralmente tem um crime, uma pessoa morta, em circunstâncias misteriosas, existe um criminoso, existe uma pessoa a desvendar tudo isso que é o detetive. No caso do noir, não existe mais detetive. Qualquer pessoa pode ser o detetive. E aí que entra o nosso protagonista Porco. O Porco é o apelido que se dá a ele. Ele é o cara que tem... outra mudança do noir para outra narrativa policial. Aqui, o protagonista ele não é um cara virtuoso, ele tem falhas morais, ele que trai a mulher. A mulher dele, que é a Sulamita, é uma mulher que ela é policial, trabalha no necrotério, ela acaba roubando um cadáver para conseguir pagar uma dívida de drogas que o Porco arrumou. Como que ele arruma essa dívida de drogas? Ele está lá do Rio Paraguai, tranquilo, se mudou de uma grande capital para ir para Corumbá, e lá perto do Rio Paraguai, aliás, não é em Corumbá não, mas perto do Rio Paraguai, onde ele está, ele vê um monomotor caindo e explode. Ele chega lá, encontra 39 quilos de cocaína e um cara morto. O que ele faz? Ele larga o cara lá, pega a cocaína e vai vender, porque 39 quilos de cocaína deve dar uma fortuna. Ele coloca um brother para vender as drogas para ele, só que o brother cai com boa parte dessas drogas. O que acontece? Ele arruma dívida só com o tráfico boliviano. E aí o que ele tem que, só tranquilo, o que ele tem que fazer para resolver o problema, a dívida dele com o tráfico? Ele descobre que aquele maluquinho que morreu, que é o Júnior, o corpo dele desapareceu, tá? Depois que voltam lá, ninguém sabe onde foi parar. Mas aí ele tem uma ideia, a família do Júnior é uma família rica e eles estão sem o corpo, obviamente vão querê-lo. Então o que ele faz? Troca uma ideia com a Sulamita viola o corpo do ML, eles ligam para a família do Júnior e falam o seguinte: a gente está com o seu corpo, só que você vai ter que pagar uma grana para a gente liberá-lo. E aí a história fica em torno dessa grande enganação. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Porco trai a Sulamita contra a mulher, aí a gente tem um pai com duas famílias, a gente tem criminosos bolivianos aparecendo no meio das cenas. Enfim, é um romance com uma linguagem bem objetiva, não tem muito floreio, até porque é característica do romance policial não ter muita adjetivação. O tempo é um tempo narrativo, não tem tempo psicológico, tá? Qual que é o lance do tempo psicológico? É aquele tempo que se passa dentro da cabeça de uma personagem. Um romance que aparece aqui, que é outro exemplo, é Úrsula. Úrsula tem tempo psicológico, dos capítulos 4 ao 7, que é quando o nosso protagonista, o Tancredo, ele fala sobre a traição que a sua mulher praticou contra ele, né? Quem que não conhece esse livro não o leu? Todo mundo sabe da história? Tá. O Tancredo chega lá pra Úrsula, que é a moça com que ele conhece, ele fica uns dias na casa dela porque ele estava morrendo, e um negro escravizado o salvou, que é o Túlio. Aí depois que ele sabe, vai trocar ideia com ela durante a madrugada. E ele conta que ele estava apaixonado pela Adelaide, era Deus no céu, Adelaide na terra e tal. E num certo momento, ele fala pro pai que quer casar com a Adelaide. O pai dele fala: cara, ela é muito jovem, você não vai ficar com uma moça tão jovem, então a gente vai ter que resolver um problema. Você vai ficar 1 ano trabalhando numa província longe daqui, e se esse amor continuar fervente como ele está agora, aí vocês podem se casar. Lembrando que é um romance do romantismo, aí ele fica sabendo que tem que ficar 1 ano longe, ele: ai meu Deus, eu vou morrer, é o fim do mundo. Enfim, passam-se alguns meses, as cartas que ele vai trocando vão diminuindo, acabam as cartas. Depois de 6 meses, a mãe dele morre. E aí, né, muito constrangido, envergonhado por não ter visto a mãe na hora da morte, ele volta para lá. No que ele chega lá na casa dele de volta, onde se supõe ser o Maranhão, porque não fica claro, ele vê a Adelaide seminua, com um roupão enorme, correntão no pescoço, e fala: pô, eu tava esperando eu. Quando chega lá, fala: não encosta na sua madrasta. E aí ele descobre que o papai fura-olho mandou ele para longe para poder pegar a namorada do filho. E aí o que acontece? Ele fica chocado,
monta no cavalo e sai andando a esmo, até que ele não tem mais energia, de tanto delírio, sol na cabeça, loucura na mente, ele cai, o cavalo cai em cima dele, e aí que começa a história. Esses capítulos do 4 ao 7, eu chamo de tempo psicológico, porque todo esse tempo passa na memória do Tancredo, tá? O tempo psicológico ele é ou uma memória, ou uma premonição, ou alguma coisa que passa na cabeça de uma personagem, por isso que chamamos de psicológico. O tempo da narrativa, que é o tempo real dos acontecimentos, ele vai do capítulo 1 ao 3 e depois do 8 até o 20. São 20 capítulos, mas esse romance não termina no 20º capítulo. Ele termina na cena pós-créditos, que é quando, diante da ideia de que a Úrsula viu a sua mãe morrer, ela é órfã, o seu namorado, que é o Tancredo, morre, o Túlio morre, a Susana, que era uma espécie de segunda mãe, morre, enfim, todo mundo morre, tipo o filme do Tarantino. O que acontece com ela? Ela enlouquece. Ela enlouquece, o homem que matou todo mundo, que é o Comendador Fernando, acaba ficando com ela, mas ele não consegue realizar esse amor. Por quê? Porque ele matou todo mundo perto daquela moça. Então ele a leva para o convento, um padre aparece e fala, mano, é o seguinte, se você quiser alguma salvação, e olha lá, se der salvação, você vai ter que libertar todos os seus escravos, vai ter que vender todas as suas fazendas e vai ter que morar num convento. Ele vai, faz tudo isso, e nessa cena pós-créditos, o que acontece? Ele tá lá, troca até de nome, tá muito triste, falando, meu Deus, a minha vida é uma desgraça, eu nunca vou conseguir ser salvo. E aí o padre fala, não, você vai conseguir, é só você se arrepender, conhecer a palavra de Deus. Ele fala, o quê? Arrepender? Se eu pudesse, eu desceria para o fundo do inferno e terminaria de fazer com o Tancredo que eu comecei a fazer com ele. Ele matou o Tancredo com uma punhalada no peito, na frente da mulher da vida dele. Então o padre, diante de tudo aquilo, ele fala, mano, eu tenho uma notícia para você. Se você descer para o inferno, você vai ficar lá, porque você vai para o inferno. Enquanto isso, a Úrsula, uma mulher bonita, uma mulher inocente, ela está lá no céu. E ao se deparar com a palavra de um padre falando que ele vai para o inferno, ele tem o final de todo romance romântico. Ele tem um susto e morre de susto. Aí ele cai assim no chão. Esse é o fim de Úrsula, tá? Alguma dúvida sobre os romances? Pois não? O Ladrão de Cadáveres, aquela parte que ele fica falando sobre o passado dele, porque ele enfrenta todo um bar. Isso. Sobre ele não ter a moral, como você falou. Mas não conta como tempo psicológico? Ah, é verdade, pode contar sim. Embora seja uma parte pequena da narrativa, conta como tempo psicológico assim. Só é importante, se a UEMS cobrar, vamos dizer que prevalece o tempo da narrativa com alguns lapsos de tempo psicológico, tá bom? Pessoal, posso passar dos romances? Pois não, Luiz? Úrsula é o primeiro romance. Úrsula é o romance da terceira geração do romantismo. Ele é publicado em 1859 e ele é a primeira obra literária escrita no Brasil que conta com um diálogo entre duas pessoas negras. Sim, demorou quase 400 anos para alguém ter cara de fazer isso. E quem teve cara de fazer isso? Uma mulher negra nordestina. E ela faz isso durante a escravidão, tá? Ela não faz isso depois da escravidão. Ou então ela não é um homem branco que nem o Castro Alves que escreve sobre isso sabendo que nada vai acontecer com ele. Tanto era perigoso fazer esse procedimento que ela nem assina o livro na primeira edição. Ela só escreve, entre aspas, uma maranhense. E aí depois de alguns anos é que ela vai publicar com a sua própria autoria. Gabriela, você faz a gentileza? Passa os slides. Os contos e novelas, gente, eles são super simples. O lance do Aísca é que ele só é um pouco mais longo, mas é uma história simples, é mais ou menos do tamanho do Casa Velha. Não precisava ler a obra toda, tá, gente? Porque até me mandaram mensagem lá no Insta, professor, tem que ler todo o livro? Não. Tanto que aparece lá no edital, apenas o conto, Ânsia Eterna. Esse Ânsia Eterna, cara, é um conto triste, ele tem elementos... esse livro, Ânsia Eterna, tanto esse conto quanto essa novela, eles são as histórias que dão o nome para os seus respectivos livros. Um é de 1902, o outro é de 23. Aliás, 1920. Essas histórias dos anos 20, elas vão falar sobre a posição da mulher dentro dos ambientes da elite brasileira. Vai se falar sobre o uso de drogas. Vai se falar sobre os desenganos do amor. Que o Ânsia Eterna é muito triste. É um cara que ele vai lá para o passeio. O que é o passeio, para quem não sabe? Naquela época não tinha cinema, naquela época não tinha eletricidade, não tinha, enfim, tinha nada. E aí o que acontece? O pessoal tinha que se divertir ou contando história um pro outro, ou ficar lá na praça olhando pra cara dos outros. Sabe cidade pequena que não tem cinema, não tem nada? O pessoal fica na praça? Tipo isso. Só que imagina que o Brasil inteiro era uma grande cidade pequena. Paradoxal isso, né? Aí ele chega lá, ele vê aquela moça de olhos azuis e fica obcecado por ela.
aí tem alguns devaneios. Antes disso, ele fala sobre contar uma história. O que me lembra um pouco Clarice Lispector. Pode ser que, não estou batendo martelo, mas pode ser que nesse conto, Ânsia Eterna, alguma questão tente comparar com A Hora da Estrela da Clarice Lispector. Por quê? Porque metade da história é o narrador falando sobre criar uma história e a outra metade é a história em si. Não lembra um pouquinho o Rodrigo SM criando a Macabeia? Pra quem conhece vai entender, né? Aí o que rola? Esse cara fica apaixonado por essa moça. Ele fala, meu Deus, eu nunca mais vou vê-la na minha vida e tal. Até que ele a encontra de novo, aí eles vão se aproximando. Ele descobre que aqueles azuis penetrantes daquela mulher são os olhos de uma mulher cega. Aí tem todo aquele desengano e, enfim, um pouquinho também de... Sei lá, eu posso falar isso? Eu posso. Um pouco de capacitismo, né? Tipo, ele vê que a mulher é cega e fala, que droga, cega, não quero mais também. Acaba a história com aquele tom de tristeza. No lance do A Isca, a gente tem uma organização um pouco confusa de vai e vem na história. Existe digressão em A Isca, tá? O que é digressão? Alguém sabe? O que é, Gi? Salto no tempo, tanto para frente quanto para trás, tá? No A Isca, a história é bem simples. É um cara que usa a mulher dele como isca para outro homem para conseguir um emprego. E aí entra aquele lance que eu falei da mulher sendo usada como moeda de troca. As mulheres são colocadas como figuras apenas subalternas ao homem, figuras de subserviência. Existe o uso de drogas na obra, como eu falei também tem na obra da Crisanteme, né, que é a Maria Cecília Corvo Melo de Vasconcelos, um dos grandes nomes da literatura, né, literalmente. Casa Velha, do Machado de Assis, é uma novela mais simples, eu acho que ela é a mais simples dessas aqui. É a história de um padre que vai escrever sobre o reinado do Dom Pedro I. Aí ele vai numa casinha, aquela casinha tem pessoas morando nela. Aí quem está lá? Félix e Lalau. A Lalau é apelido de Cláudia, tá? Félix e a Cláudia são apaixonados, mas tem um problema, né? A gente está no realismo. Ela é pobre e ninguém quer casar com pobre nas histórias do Machado de Assis, não. Pobre só serve para ser humilhado nas histórias do Machado, né? Machado de Assis, se você for pobre, você no máximo vira um figurante no livro dele. Aí, o Félix, ele quer muito a Lalau, por quê? Porque ele não tem esse pensamento de interesse. Então, o que rola? Eles ficam trocando ideia, eles vão se aproximando, e o padre, que não é trouxa nem nada, ele fica ganhando os dois e fala, eles estão querendo um ao outro. Ele até troca ideia com a Antônia, que é a mãe do Félix, sobre isso, e a Antônia fala, não, casar com uma pobre? Não. Ele vai para a Europa. Aí fica aquele lance de ir para a Europa e não vai para a Europa. Aí, enfim, ela tenta várias coisas até o ponto que é inevitável que eles são apaixonados. O que ela faz? Ela mente. E ela prefere mentir uma mentira tão escrota, que eu até acho bom que acontece com ela depois. Ela mente pro Félix, dizendo que ele e a Lalau são irmãos. Não, o meu marido, ele me traiu e vocês são irmãos. Aí eles ficam, aí fica um para um lado, outro para o outro. A Lalau, ela é uma agregada na casa do Félix. Agregado era uma condição social bem comum, de pessoas que eram muito pobres e que tinham que ir para outras casas para sobreviverem. A Lalau volta para a casa da tia dela, Mafalda, e fica lá, triste, choramingando pelos cantos. O padre vê aquilo e fala, não, mano, tá errado, isso não é possível. Mas enquanto ele está trabalhando lá na sua tese sobre o primeiro reinado, um dos livros que ele está mexendo cai um papelzinho. E ele vê um papelzinho que parece uma anotação do pai do Félix. Pai do Félix falando sobre uma suposta traição. E ele vai atrás, ele mexe, e aí a Mafalda conta, mano, é o seguinte, rolou a traição. O pai do Félix, o marido do Antônio, ele traiu o Antônio com a cunhada dele. E deu um bebezinho. Só que esse bebezinho morreu. E aí a gente já pensa num assunto que, de tabela, a OMS pode cobrar, que é o lance da mortalidade infantil no século XIX, que era altíssima, altíssima. O bebê morre e o que o padre percebe? Poxa, se o bebê morreu, então não é a Lalau. Então a Lalau tinha rolado antes dele. E aí ele chega lá, conta para a Antônia descobre, né, que ela foi traída de verdade. Tanto gorou que aconteceu de verdade, foi traída chifruda. E daí ela fala, mano, eu tô arrependido do que eu falei, né? Eu fiquei atraindo até que aconteceu. Eu atraí, aconteceu no passado. Aí ela aceita o casamento entre os dois. Fala aí pro Félix, Félix, nossa, eu vou casar, né, com a pobre, né, vai ser tudo legal. Aí beleza, vai realizar o fetiche de casar com a pobre. A Lalau não quer. Ué, mas por que a Lalau não quer? Os dois estavam tristes, a Lalau fala, mano, casar com ele, naquelas condições já era ruim, porque a mãe dele é uma trouxa.
Agora, casar com um maluco cujo pai manchou a imagem da minha família, não vai rolar. Ela acaba ficando com o Vitorino, que é um burguês, herdeiro, e o Félix, né, pra não ficar de mãos abanando, ele acaba casando com a Sinhazinha, que é uma herdeira também. Aí no final todo mundo fica rico, mas fica triste. Não foram felizes, mas foram honestos. É assim que termina a história. E ricos? Oi? Mas eles continuaram tendo um relacionamento depois? Não, tipo, o relacionamento nunca chegou a acontecer. Ele só, tipo, vamos lembrar que século XIX, o que era relacionamento? Um olhando pro outro assim, o outro, oh, bom, e era só isso. Aí eles vão se aproximando um pouquinho. O beijo, mano, não rola. Tanto que em Úrsula, o romance Úrsula, eles se beijam uma vez, sabe quando? Quando tem uma faca cravada no peito do Tancredo. Aí chega lá a Úrsula, beija ele, tá o primeiro e último beijo. Quando ele se afasta do busto dela, tá todo manchado de sangue. Sacou? Então não tem esse lance de beijar. Beijar é uma coisa muito íntima. É que a gente que é BR maluco do século XXI, que a gente já banalizou essas coisas. Qual que é o meu? Acabou? Mentira, não deu meia hora. Não tem como. Meriane, eu comecei minha aula depois, o Antônio. Não, então dá 5 minutinhos. Ó, tudo bem. Pessoal, pra vocês não ficarem desamparados, já que hoje eu estarei gravando meu curso do Casa Verde para o FMS, fica aí a dica, hein? Vocês podem mandar mensagem a qualquer hora, até às 7 horas da noite pra mim hoje lá no Insta, tá? Eu vou gravar alguns videozinhos e postar no Insta também falando sobre as obras. O que sobra aqui pra gente? O Azul Dentro do Banheiro da Marlene Mourão, Sururu com Coca-Cola e Bovino Letras. E aí tem algumas coisas importantes de se observar em cada uma dessas histórias. Tem alguns exemplozinhos dos poemas, tá? Se vocês quiserem eu posso mandar o PDF desses livros inteiros pra vocês, porque eu sei que é difícil de achar, principalmente aquele... O Azul Dentro do Banheiro eu sei que é bastante difícil de achar, eu tenho o PDF dele, posso mandar pra vocês, tá? E o que vai se diferenciar entre eles é que o Azul Dentro do Banheiro fala um pouco menos sobre questões da natureza e do estado, e os outros falam mais sobre a valorização de Mato Grosso do Sul. Beleza? Oi? Já mandei pro Igor e ele vai encaminhar pra vocês, beleza? Pessoal, desejo uma ótima prova, vocês vão arregaçar, vocês já estão estudando bastante, e se tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível, fechou? Tchau, pessoal. Até mais. Maravilha! Bom dia a todos. Galerinha, vamos lá, ó. Para quem não me conhece, sou o professor Laburup, professor de Química aqui do Colégio Classe A, tá? Estarei com vocês aí hoje, esses 25, 30 minutos, lecionando um pouquinho sobre a Química da UEMS, né? Esses próximos 3 finais de semana, né? Amanhã, no outro, domingo, vocês vão fazer prova da FAPEC, né? Não é da UFMS, não é da UEMS, não é do processo seletivo seriado passe, é da FAPEC, né? E aí a FAPEC, ela gosta de ser conteudista. A FAPEC, ela é conteudista. Tem alguns alunos que gostam disso, tem outros que não gostam. Então, falando de química, por exemplo, a FAPEC, ela é conteudista por quê? Ela quer que você saiba o conteúdo em si, de determinado assunto, e aí ela vai te fazer perguntas muito objetivas, tá? Coloca para mim, por favor. Obrigado, tá? Então, assim, é importante, e eu acredito que vocês devem ter se preparado muito bem aí, para entender o tipo de questão que pode aparecer para vocês, tá? Eu fiz um levantamento, e aí eu gostaria que, caso vocês queiram anotar, fiquem à vontade, dos últimos 3, tá, vestibulares, tanto da UF, tá, da UEMS, e também os processos seletivos lá na segunda e terceira etapa, tá? E eles têm cobrado bastante relações de cálculos químicos, tem caído questões de ppm e ppb, bastante. Tem caído também questões de diluição e titulação, ok? E, para finalizar os cálculos químicos, eles não poderiam deixar de lado a estequiometria. Então, eles têm cobrado também bastante questões envolvendo estequiometria. Agora, na química orgânica, na verdade, a química orgânica, eles querem que vocês façam uma análise do composto. Então, assim, o que eles têm cobrado sobre química orgânica? Se a mina é primária, se a mina é secundária, se as ligações ali, isso mesmo, se as ligações ali existentes são do tipo sigma, do tipo pi, se os orbitais é sp, sp2, sp3, e aí dentro disso também ele envolve um pouco da isomeria. Então,
coube aí algumas questões também nos últimos anos sobre isomeria plana e isomeria espacial. Então, esses são os principais conteúdos que têm sido cobrados nas provas da FAPEC, tá bom? E aí, tendo isso em mente, é importante a gente fazer uma revisão agora, nesse último dia aí, nas vésperas da prova, para a gente entender um pouquinho como pode aparecer as questões para vocês. Eu trouxe questões do próprio vestibular da UERJ. Talvez alguns de vocês já tenham resolvido essas questões, mas é legal a gente pegar e o que não aparece na questão discutir, tá? Então, e se eles cobrassem desse jeito? E se fosse dessa maneira? E aí a gente vai se aprofundando aí no que pode aparecer para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Não é aqui, é aqui. Vamos lá. Essa questão aí. Acredito que alguns de vocês já devem ter feito essa questão. Se não fizeram, a gente vai resolver ela agora. Ele fala assim, ó. As águas dos oceanos ao redor do mundo armazenam cerca de 20 milhões de toneladas de ouro. Galera, informação nós não vamos precisar usar. Deu uma informação, mas nós não vamos usar essa informação. Ele só está te dando algum dado ali sobre isso, tá? 20 milhões de toneladas ali nas águas do oceano é composto de ouro. Infelizmente, a concentração está na ordem de partes por trilhão, o que torna a busca uma tarefa extremamente difícil. Partes por milhão, ppm, certo? Partes por bilhão, ppb. Já ouviram falar em partes por trilhão? Né? Seria o ppt, tá? Mas na verdade, o que a gente precisa levar em consideração? O que é essas partes por milhão, ou essas partes por bilhão, ou essas partes por trilhão? É a diferença entre o quanto que eu tenho do soluto e o quanto que eu tenho da solução. Então, quando eu falo partes por milhão, eu estou falando que eu tenho, por exemplo, uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Não é do solvente, tá bom? É da solução. Beleza? Porque se o solvente for líquido, e na maioria das vezes vai ser líquido, tá? Vai trazer questões, por exemplo, envolvendo água, alguma coisa relacionada com isso. E aí, o seu próprio solvente é a sua solução. Porém, pode ser que apareça para vocês, talvez não nesse vestibular, pode ser que apareça para vocês a mistura de 2 líquidos. Entendeu? E aí, consequentemente, o volume da solução não é só do solvente, é de quem? Tem controle aqui. Aumentar a temperatura ou diminuir? Tá frio? 26, tá bom? Então assim, pode ser que eu tenha a mistura de 2 líquidos, uma solução. E aí se você pensar que o volume da solução é só do solvente, você vai estar errando. Porque a solução é volume solvente e mais soluto. Então é sempre essa diferença. Partes por bilhão também. Uma parte do soluto para 1 bilhão de partes da solução. Continuando. Em 1990, pesquisadores descobriram que existem cerca de 1 grama de ouro em cada 100 milhões de toneladas de água do mar. Com base nessas informações, é correto afirmar que a concentração em quantidade de matéria, falou em concentração em quantidade de matéria, você pensa em quê? Molaridade. Número de mols dividido pelo volume em litros. Tudo bem? Molaridade. Número de mols dividido pelo volume em litros. De ouro no mar é de aproximadamente, aí ele deu as massas atômicas aqui, no caso o peso atômico do ouro, né, 197 unidades de peso atômico de massa atômica. Pode transferir para grama também, que é a mesma coisa. Considere a densidade da água do mar, essa informação é importante, 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tudo bem? Então vamos lá. De novo, ó. Vou ter que virar esse PC para lá. Vamos pegar as informações aqui então. Já coloquei para vocês que você vai precisar de usar a molaridade e também a relação de densidade. Molaridade, número de mols pelo volume, densidade, massa da solução, volume da solução, tá bom? Você acha a densidade específica aí do seu material. Beleza. Veja, o exercício quer que você encontre qual que é a concentração de ouro presente na água. Concorda, professor? Então veja, o ouro vai ser o nosso soluto ou o nosso solvente? O soluto. E a água, o nosso solvente, né? Nesse caso eu tenho um soluto sólido e um solvente líquido. Então o volume da solução vai ser exatamente o volume de água. E ele coloca lá a informação para nós, beleza? Só que ele colocou em toneladas. Então a gente vai
fazer isso aí virar litros. Então vamos lá, ó. 1 mol do ouro é 197 gramas. Quantos mols de ouro eu terei em 1 grama? Por que eu estou fazendo essa relação? Porque eu tenho que achar o número de mols para jogar na fórmula da molaridade. Então, se eu tenho essa relação aqui, eu encontro o número de mols do ouro. O número de mols do ouro é 5 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Então a quantidade ali de ouro, naquele 1 grama, é exatamente 5 vezes 10 a menos 3 mols. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Perfeito. Depois disso, nós precisamos fazer a relação da densidade com aquela massa em toneladas que ele deu. Então veja, ó, ele falou pra gente que nós temos 100 milhões de toneladas de água. Certo? Quantos que vale 100 milhões de toneladas de água? Aí veja, 100 milhões de toneladas de água, se eu passar para quilo, vale 1 vezes 10 a 11 quilogramas. Tá? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei daqui para cá por 1000. Tá? Então, 1 vezes 10 a 11 quilogramas. Mas por que você está fazendo isso, professor? Para relacionar com a densidade. Ele falou que a densidade é 1 grama por ml. 1 grama por ml, ou por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, é a mesma coisa do que? De 1 quilograma por litro. Tá? Eu multipliquei a grama para virar quilograma e o ml para virar litro. Então, eu multipliquei tudo por 1000. Tá bom? Então, eu posso fazer essa relação. E aí, agora eu consigo encontrar quantos litros eu tenho nesse valor aqui de quilogramas. Tudo bem? Então, 1 quilo é 1 litro. 1 vezes 10 a 11 quilograma é igual a 1 vezes 10 a 11 litros de água. Pronto, galera. Agora eu já tenho o meu valor do soluto em mols e tenho o valor do meu volume em litros. Agora é só ser feliz. Joga na fórmula e encontra 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 vezes 10 a 11. Tá bom? Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Como aqui é negativo, vai passar positivo, né? E aí ele volta a ser negativo depois na soma. Então, menos 15. Só que aí eu daria 5 vezes 10 a menos 14, né? Só que aí eu transferindo para achar a resposta lá, 5 vezes 10 elevado a menos 15. Resposta certa, letra... Vamos voltar lá. Letra A de amor. Tudo bem? Ele queria isso da gente. Então, qual que era a dificuldade desse exercício? Fazer a relação ali das unidades de medida e perguntar. Essa questão aqui, ela me ensinou. Eu gosto muito de pescar. E aí, o corindon que a gente fala, né? Ele é um mineral que vai bem na ponta ali. E aí, obviamente, que a gente extrai alumínio dele. E vai bem na ponta da vara. Quem gosta de pescar aqui? Né? O passador da vara, ele é feito de alumínio, para não oxidar toda aquela parte lá. E aí, consequentemente, eles extraem exatamente disso. Eu não sabia que tinha como extrair. Então, os pescadores antigamente faziam isso. Então, é um mineral, né? E dali é retirado o alumínio, tá? Uma das formas de retirar o alumínio, beleza? Nós podemos chamar isso daqui de bauxita, tá bom? Pode aparecer para vocês como bauxita. Ou, nome segundo o IUPAC, de óxido de alumínio. Toma cuidado, porque esse daqui é um óxido iônico. Óxido iônico eu não preciso colocar os prefixos di, tri, mono, não preciso, tá bom? Só nos óxidos moleculares. Tudo bem? Então vamos lá. O corindon é um mineral que tem como base o óxido de alumínio, sendo um dos minerais mais duros existentes, aí na escala mols, né? Perdendo apenas para o diamante. Uma amostra contendo 100 gramas de alumínio com 75% de pureza, então envolveu pureza, né? Tem gente que tem medo da pureza. Galera, existem duas formas de encontrar a pureza. Uma que nós vamos encontrar agora, que é exatamente quando ele quer saber a massa do produto. E a outra forma de encontrar a pureza é quando ele quer saber a massa do reagente. Eu falo massa, mas pode ser volume, pode ser número de mols, pode ser quantidade de partículas. Continuando. Em presença de oxigênio, conforme a reação abaixo. Ele descreveu a reação para nós e já balanceada. 4Al, 3O2, formando 2Al e 2O3. Denominado corindon. Determine a massa em gramas de corindon produzido e ele deu as massas molares, tá? Vamos lá, prestem bem atenção. Ó, primeiro passo. Ele não quer a massa do produto? Se ele quer a massa do produto, eu tenho que saber o quanto que eu estou realmente utilizando do reagente.
ele fala que ele está utilizando 100 gramas do reagente, concorda? Tá? 100 gramas do reagente. Porém, eu tenho que levar em consideração que a pureza é de 75%. Então veja, se ele está utilizando 100 gramas lá do reagente, do mineral, na verdade o alumínio presente ali dentro é apenas 75%, que seria 75 gramas. Tudo bem? Tá? Então ele está te dando uma massa maior aí para você utilizar uma massa menor. Um outro ponto importante é que se você voltar lá no exercício, ele te deu as relações, ó, já balanceadas, 4 para 2. Mas eu posso fazer isso daí e virar o quê? 2 para 1. Então, ó, 4 de alumínio para 2 da bauxita, pode ser 2 do alumínio para 1 da bauxita. Tá ajudando no seu cálculo. Você não vai ter que multiplicar mais aquela massa molar ali da bauxita. Tudo bem? E aí veja, ele deu as relações de massa molar. 2 mols de alumínio, 54 gramas. 1 mol da bauxita, 102 gramas. Tudo bem? Sabendo que ele vai utilizar 75 gramas de alumínio, quantos que vai dar da bauxita? 141,7. O professor falou que tinha uma outra forma de ser cobrado pureza. Como que seria essa outra forma? Vamos lá, ó. Imagine que você tem um reagente formando um produto. Tudo bem? E aí, ele fala que esse reagente aqui, ele tem uma pureza lá. De tantos por cento. Tudo bem? Tá. Nesse exercício, ele queria saber o quê? Ele te deu essa massa aqui e queria que você descobrisse o X aqui. Não foi isso que aconteceu? Tá. Como que poderia ser o contrário? Como que poderia ser o contrário? Ele te desse o produto aqui e queria que você descobrisse o quê? O reagente. Isso pode aparecer para vocês. Tá? Esse caso é mais fácil. Aqui é um pouquinho mais complicado. Por que é mais complicado? Porque no final você tem que fazer uma outra regra de 3. Então qual que é a ideia? Você vai desenvolver o cálculo normalmente. Só que o valor que você encontrar aqui, ó, o X que você encontrar, vai estar para essa porcentagem que ele deu de pureza. Só que para você chegar nesse produto aqui, você precisa trabalhar com 100%. Aí você vai descobrir o valor de massa que realmente você teria que utilizar. Eu gosto de relacionar isso sempre com cozinha. Eu não gosto de cozinhar, não sei cozinhar, mas tem muita gente que gosta, talvez fique até mais fácil de compreender. Por exemplo, vai fazer um bolo, 2 quilos. Você precisa do que de fermento? Pó real lá. Quanto você precisa? Quem gosta de fazer bolo aí? Uma colherzinha de chá, será? Meia colher? Né? Então se você compra um pó royal lá, bom, aquele vermelhinho que vende nos mercados. Se você compra aquele ali, bem provável que meia colherzinha rendeu, seu bolo cresceu, certo? Beleza. Agora se você compra lá um que não é tão legal, né? Que não tem um rendimento bom. Para você chegar na mesma massa do bolo que você quer, você tem que utilizar mais do pó royal, né? Então, consequentemente, isso seria uma pureza. O outro que não é de boa marca, talvez, né? Você vai ter que utilizar muito mais para chegar na mesma massa do seu produto, tá? Naquela situação, ele me deu o reagente e o produto. Não, nessa situação ele falou que o reagente ele tem uma pureza lá em porcentagem, sei lá, 50%, né? E aí ele te deu o produto, para chegar nesse valor de produto. Aí quantos que você tem que utilizar do reagente? X. Aí você vai encontrar o quanto você tem que utilizar do reagente, certo? Só que aí, ó, esse cálculo que você está desenvolvendo é tudo para 100%, né? Desculpa, tudo para 100% não, tudo para a porcentagem que você tem. E agora, para 100%, quanto você precisa? E aí você vai encontrar esse valor. Então, ó, o X que você encontrar aqui está nessa porcentagem, tá? Que é o rendimento dele. Agora, a partir do momento em que você quer formar essa massa aqui, quantos que você precisa utilizar desse? Muito mais. Porque você está levando em consideração o seguinte, Mário, ó, você tem um certo produto sendo formado, só que esse produto está saindo de um reagente que está impuro. Então você precisa utilizar muito mais do reagente para chegar naquela mesma massa do produto, tá bom? Então ele está pedindo para você saber o quanto que você tem que utilizar mais. E esse é um dado percentual. Então veja, ó, você tem reagente, produto. Te deu o produto, sei lá, formei 3 gramas do produto. Tudo bem? Aí eu sei que esse valor que eu encontrei é dado em cima dessa pureza aqui. Então ele está te falando, ó, tal material com tal pureza, né? Está formando 3 gramas do produto, certo?
Mas eu sei que eu tenho que utilizar muito mais do produto para chegar nesses 3 gramas, porque ele está incluso. Tudo bem? Pode falar. É que os guris online, eles não conseguiram ver a imagem da analogia, daí eles ficaram confusos. Perfeito. Deixa eu só... Pedindo para te explicar de novo. Aqui. Pode dar exemplo? Sim? Vamos lá. A pureza Galera do online, dá uma olhada aqui. A pureza vai entrar em porcentagem? Ou tem que transformar? Não necessariamente. Ele pode dar em porcentagem, mas ele também pode te dar decimal. Bom, não tem perigo não. Então, vamos lá, Mário. Vamos pegar um exemplo aqui e já ensinar para a galera do online. Imagina o seguinte. Vamos pegar quase o mesmo exemplo ali, só que eu vou trabalhar com valores no qual eu quero saber a massa do reagente e não do produto. Então veja bem, ó. Imagine lá que você tem um reagente, né, e vai formar um produto. Tudo bem? Imagine que a massa molar desse reagente seja 100 gramas por mol. Tudo bem? Massa molar. E que do produto seja 50 gramas por mol. Tudo bem? Desse produto que eu quero fazer ali. Tudo bem? Aí, ele falou para você que ele formou aqui 25 gramas do produto. Tudo bem? Tá? E, consequentemente, ele quer saber qual que é a massa de reagente utilizada. Tranquilo até aqui? Belezinha? Veja, imagine que eu não envolvi pureza nisso daqui. Qual que tem que ser a massa de reagente utilizada? Não envolvi pureza. 50. Metade. Tudo bem? Tá. Agora, qual que é a ideia? Imagine que esse material tenha uma pureza de 50%. Então, o que é isso? Eu tenho uma amostra. Só que dessa amostra, o material que eu estou usando para formar aqui o meu produto, ou seja, o reagente que eu estou formando aqui, utilizando para formar o meu produto, é de uma pureza de 50%. Consequentemente, o que eu tenho que fazer? Se fosse 100%, X, ó, vamos lá, X é igual a 50 gramas. Se fosse 100%. Só que qual que é a ideia? Eu sei que esse material ele não tem uma pureza de 100%. Então eu tenho que utilizar mais dele para chegar no mesmo valor aqui do produto. Vocês entenderam a ideia? Então veja, ó, 50, que é o valor de X, ele estaria para quantos por cento? Para 50%, que é a real pureza do material. Tudo bem? Só que eu quero chegar em 100%. Quantos que eu tenho que utilizar desse? O dobro. Então eu teria que utilizar 100 gramas. Tudo bem? Então é isso, tá? A ideia do bicarbonato que o professor falou é a mesma ideia. Tá? Eu tenho que utilizar mais para chegar no mesmo valor. Tudo bem, galerinha? Tá? Pode ser que caia. Então, se atente aí, porque se for cobrado de vocês, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Galera de casa, ó, dá uma olhadinha ali. Expliquei de novo, tá? Tô falando um outro método de chegar na pureza. Então você teria que encontrar a massa do reagente que tem que ser maior do que a massa do que você utilizaria se fosse 100%, tá bom? Vou focar aqui de novo agora. Oi. Uma mesma lógica para quando ele fala assim, eu tenho uma solução básica de tanto. Para neutralizar, eu usaria uma solução de concentração tal, mas eu só tenho uma de 25% dessa concentração. É a mesma lógica? Mesma lógica, tá? E aí nesse caso aparece muito em titulação, né? Veja, você tem lá um ácido e uma base. Só que o ácido ele não tem um rendimento de 100% para neutralizar aquela base. Então você precisa utilizar mais dele, tá bom? Isso acontece também com concentração. Imagine que a proporção do ácido e da base é 1 para 1, tá? Consequentemente, se o ácido ele não neutraliza totalmente a base, eu preciso utilizar mais do ácido para neutralizar aquela base. Tudo bem? Isso acontece muito em ácidos fracos, em bases fracas e assim por diante. Tudo bem? Já deu meu horário? Tá, beleza. Obrigado. Vamos lá. Esse outro exercício aqui, agora numa outra versão de conteúdo, né? Foi cobrado também na UEMS recentemente, se não me engano, 2021, e é importante a gente levar em consideração os conceitos que apareceram aqui. Então, vou resumir o que ele fala no texto. Ele fala um pouquinho sobre a obtenção ali de um material que ele quer extrair, né? Através de um processo de separação, mas ele utilizou a magnetita, tá? Então a magnetita é o ímã, tá? Componente do ímã.
E ele quer que você fale qual que é o método de separação que ele utilizou e o que é a magnetita, que tipo de óxido que é a magnetita. Era isso que ele queria da gente, tudo bem? Então veja, se está falando em ímã, eu já vou diretamente no que? Separação magnética, ou imantação, ou separação mecânica. Nossa, professor, os três? Sim. Porque veja, o que é uma separação mecânica? É quando eu não preciso fazer mudanças no estado físico para separar os componentes da mistura. Então, o ímã eu não estou mudando o estado físico de nenhuma matéria. Então, sim. Mas também pode ser chamado de separação magnética ou também pode ser chamado de imantação. Tudo bem? Imantação caiu em desuso, começou ali, porém pode ser que ainda seja cobrado de vocês. Tudo bem? Tá, e aí ele quer saber também se essa magnetita é um óxido. Aí ele coloca lá como opção duplo, básico e básico. Vamos lá. Eu acho que muita gente deve ter errado essa questão por um conhecimento básico. Fe3O4. Por quê? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a pessoa pensa que oxigênio ligado a metal é sempre óxido básico. Não. Existem óxidos anfóteros que podem formar tanto ácido quanto bases. Tá bom? Mais do que isso, esse daqui, ele é um composto do qual ele vai ter dois óxidos que surgem a partir dele. Quais? Veja, eu tenho dois tipos de óxidos possíveis. O FeO e o Fe2O3. O óxido de ferro, 2. E o óxido de ferro, 3. Maiorico e menoroso. Já viram essa dupla sertaneja? Já? Ó, a carga desse daqui é mais 2, porque aqui é menos 2. A carga desse é mais 3, porque aqui é menos 2. Esse tem NOx 2 e esse tem NOx 3. Quanto maior a quantidade de oxigênio, termina em ico. Quanto menor a quantidade de oxigênio, termina em oso. Então, maior ico, menor oso. Vai estar nesse grande agora, o próximo ano, já confirmado. Tá? Então, veja, ó. Esse daqui vai ser o óxido ferroso e esse vai ser o óxido férrico. Tudo bem? Então, nesse caso, dentro da magnetita, eu tenho dois óxidos. Consequentemente, ele é um óxido, e essa substância é um óxido duplo, formado por dois óxidos. Professor, um outro exemplo que pode aparecer para mim lá também, o manganês, Mn3O4. Eles gostam de trazer o manganês também. Aí formaria o MnO e o Mn2O3, tá bom? Manganês também pode aparecer para vocês lá na prova. O de cobre, cúprico e cuproso, tá bom? Pode aparecer também. Então essa daqui seria óxido duplo e separação magnética. Resposta certa, letra B. Mas por que não duplo imantação? Tá, isso é um ponto importante. Só que ele leva em consideração, ó, os fatores, e aí essa questão, no meu ver, ele deveria. Isso é uma pergunta boa. Ela deveria ter sido meio que anulada, mas não foi. Por quê? Porque está levando em consideração os fatores agora, como está sendo chamado agora. Tá? Então, era uma questão, eu não lembro se alguém entrou com recurso nessa questão, mas era uma questão que realmente deveria ter um processo aí um pouco mais fácil de a gente entrar com recurso e, consequentemente, anular ela, porque pode ser tanto imantação, mas também pode ser separação magnética. Tá bom? É melhor usar a separação magnética. Separação magnética, porque, como o professor falou, óxido duplo está entrando em desuso. Tudo bem? Então tá ali a resolução dela. Essa daqui, para finalizar, eles vão ficar loucos comigo. Galera, só porque é uma pegadinha, eu quero mostrar para vocês. Ele te dá uma lei de Hess e fala que a lei de Hess é a soma das reações, né, sucessivas. Só que aqui, ó, ele pede, sabe-se que a entalpia final é de 454 e a entalpia inicial é 124, certo? Qual a variação de entalpia dos produtos de A para B? Galera, o A é o reagente, de A para C, desculpa. O A é o reagente, o C é o produto. Reagente, produto. Final menos inicial, entalpia padrão. Tudo bem? Então ele fala tudo isso daqui, teve gente que deve ter somado e ficado louco porque não tem resposta, né? E consequentemente errou. Acabou chutando qualquer um. Então se ele está falando final menos inicial, A para B, você pega o final, né, 454, menos o inicial, 124, resposta certa, letra D, 330. Tudo bem? Tá? Esse A, B e C,
pela setinha. O A está formando o B e depois o B forma o C. Ou, de forma direta, o A forma direto o B. Então, daqui para cá é uma reação sucessiva, daqui para cá é a segunda reação sucessiva, daqui para cá é a reação geral. Então seriam 2 semi-reações E a reação global. Fechou? Tudo bem? Galera, uma mensagem para vocês no final, como sempre, professor deixa. Você estudou, se preparou e agora é hora de brilhar na prova. Uma boa prova para vocês, contem comigo. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Domingo à noite, gabarito na minha rede social. Fechou? Valeu, tamo junto. Pessoal, é o seguinte, tá passando uma folhinha para vocês. Nós não vamos ter meia hora, tá? Nós teremos aí, né, George? Até o George está aqui, então a salvação para a humanidade, né? Então, nós teremos uns 15 minutinhos, praticamente, tá? 20, infelizmente, nem 20. E eu trouxe esse texto, deixa eu explicar para vocês. Esse aqui tem um texto de um modelo, que é do manual, tá? Da UEMS, para aqueles ainda que talvez tenham ali, né? Algum problema com a estrutura, dê uma olhadinha aqui, tá? Dê uma boa lida. Percebam, já passou para todo mundo? Não? Deixa eu passar aqui. Deixa eu comentar uns minutinhos, vou passar um negócio para vocês no quadro, levarem como um repertório, e dá para vocês enfiarem quaisquer temas de redação, tá? Sobrou, passa as duas aqui. Nelis! Nelis está aqui, gente. Então veja só, dê uma olhadinha rapidão, só para eu comentar, para vocês conseguirem dedilhar melhor depois essa redação. Essa redação, veja a nota, 950, tá? Uma nota muito boa. São alguns deslizes aqui que ela teve, na verdade, mais gramatical mesmo. E veja, foram 4 parágrafos, né? Uma introdução, D1, D2 e conclusão. Algo que me chama a atenção, que eu acho que isso vocês precisam maturar até para o FMS, que é o tamanho do desenvolvimento, correto? Estão enxergando aí? Veja que o desenvolvimento ele tem peso, né? O desenvolvimento ele tem volume, tá? Então a introdução ela pode ser mais breve do que está aqui e a conclusão também é breve, tá? É só para sintetizar a discussão do D1 e a discussão do D2. Então a introdução, matando rapidamente, veja que inicia com uma obra literária. É muito pertinente vocês estarem a par das obras literárias, iniciar a introdução, contextualizar a partir de uma obra literária da própria instituição. Né? Vocês já viram as aulas do Lucas, das obras literárias, ou se não viram, leram as obras literárias. Então, né, quem não leu as obras literárias que serão cobradas na UEMS, dê uma comprada rapidamente ali no site das obras literárias do Lucas, para vocês terem uma visão geral, tá? É sempre bacana iniciar a introdução na UEMS com uma obra literária, eu acho isso muito bacana. Valorizar a literatura que eles exigem e cobram lá no vestibular da UEMS. Além disso, é muito bacana vocês trazerem coisas próprias do nosso estado, tá? A literatura do estado. Queira ou não queira, temos que colocar agora que a Tetinha do Vale, ou seja, o Fábio do Vale, né? Está agora reconhecido, né, como imortal. E quando ele se torna, né, a Tetinha do Vale imortalizada, o que acontece? Se torna referência, tá? Para a literatura local. Então vocês podem utilizar o Fábio. Em que vocês podem citar o Fábio? Falando sério mesmo. Vocês podem colocar segundo, pode até colocar aqui, se mostra que vocês estão a par dos acontecimentos, entendeu, Mariana? Segundo, o novo imortal da Academia de Sul Mato Grossense de Letras, Fábio do Vale, em sua obra Refém do Abandono, tá? Vocês podem citar a obra dele, que fala sobre as questões do próprio interior do nosso estado, que fala sobre a nossa cultura sul-mato-grossense, e ao mesmo tempo vocês podem citar até mesmo o Fábio, colocando essa descrição, tá? Porque
quem vai corrigir a redação da UEMS, todos sabem quem é o Fábio agora, entende? Porque isso todos ficam sabendo, ele tem que passar a ser conhecido por todas as universidades de letras do estado. E ele faz uma discussão também sobre as questões fronteiriças, tá? Sobre questões culturais, Mariana. Então tudo que for sobre cultura, a UEMS gosta de questões culturais. Tudo que falar sobre cultura, vocês também podem citar o Fábio, tá? Fazendo essa pequena descrição como novo membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Segundo o Fábio do Vale, as culturas se encontram na fronteira, as culturas se encontram como mecanismo de resistência, né? Por meio da cultura, os povos pantaneiros, etc., fazem as suas resistências, ressignificação cultural, tá? Porque ele trabalha nessa discussão, na sua literatura, nas suas poesias, entende? Então vocês podem usar o Fábio já na introdução. Acho que isso seria muito bacana, tá? Porque cultura vocês podem tanto citar em temas sobre indígenas, tá? Sobre questões raciais, questões pantaneiras. Então podem citar o Fábio sim, tá? Não tem mais problema nenhum. Agora falando sério, podem citar, eu acho que seria até um ganho muito bacana, porque isso poucos sabem, né, gente? Alunos, normalmente de escolas não privadas, não ficam sabendo muito dessas coisas, embora saiu no jornal, né? Então, mas vocês como alunos deles, ou que conhecem ele, vocês sabem, têm o privilégio de saber disso, né? Isso é noticiado e é algo importante. Então vocês podem citar o Fábio, eu acho que de entrada aí fica muito bacana. Manuel de Barros, sempre, tá? Alguém que é local, isso é maravilhoso vocês citarem. Traz então na sequência, né? Pô, você veja, são períodos que não são muito longos, né? Traz aí sempre 3 períodos, 4 períodos, a mesma lógica da UFMS. Então traz algo, uma obra literária para contextualizar a introdução. Pode trazer aí então a tese, aquilo que vai ser o seu palco de discussão, o seu problema, aponta os indicadores de discussão e encerra, tá? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, é a lógica da FAPEC. Traga ali então o que vai ser discutido no primeiro período, tanto do D1 quanto do D2. Traga ali a discussão do que vai ser falado naquele parágrafo. Traga um repertório bem atual, tá? Posso trazer, professor, algum pensador, como eu vou colocar aqui para vocês? Pode trazer ali, como ele coloca ali, menciona o trabalho escravo no século XXI, fala sobre a questão ali do conceito de animal laborans, que é um conceito de Hannah Arendt, bem no D1 ali no meio, ó, coloca, isso é ratificado pela filósofa Hannah Arendt. Então, posso citar pensador, Alice? Pode citar pensador. Né? Ontem até no curso de redação eu falei, né? Pode me citar até a pedra, desde que a pedra faça sentido no argumento, você enfia quem você quiser, pode botar Alice, que não tem, por exemplo, pensamento, mas pode citar, fazer sentido na redação, né, Alice? Pode citar Alice, tá? Então é isso que importa, gente, vocês têm que perder o hábito de pensar assim, eu não posso citar isso ou aquilo, pode citar tudo. A questão é qual é a lógica que isso vai dar para o seu argumento, tornar-se sustentado, fundamentado, tá? O D2 então a mesma coisa, ele traz outra obra aí, ó, Graciliano Ramos. Então brinquem com a literatura, tá? Brinquem com a literatura, é muito bom trazer a literatura. E a finalização, tá? Vocês viram que trouxe aí 2 períodos. Então veja que ela retoma ali, ó, no último período, o riso dos ratos. Onde apareceu o riso dos ratos aqui? Lá na introdução, tá? É a lógica da FAPEC, tá bem? Demandar mais fôlego no desenvolvimento. A lógica da paragrafação seria interessante. 6, 9, 9, 6, tá? Ou 7, daí vai um 8, 9, 6, tá? Mas deixa sempre a conclusão menor. A conclusão é só para sintetizar a discussão. Não é hora de... Acabou, né? Não entendi. Não vale como negócio de versão, Ela não tem esse peso, né? Não tem uma proposta de versão, ela não tem um critério que coloca assim, qual é o seu nome? Arthur, realmente ela não tem um critério, Arthur, que diz assim, habilidade para fechamento textual. Seria o critério de conclusão. Se realmente perceber, só não sabe tem habilidade para fechar um texto. Não tem esse critério, tá? Diz que o critério é argumento, são os fatos, exemplos, opiniões em defesa do seu ponto de vista, né? O Enem já tem um critério para a conclusão. Então não percam fôlego fazendo 7, 8 linhas na conclusão. 4 linhas é mais do que suficiente,
tá? Desde que você traga o D1 e o D2 e mostra que você está arrematando, perfeito, fechou a ideia, tá? Demanda fôlego no seu desenvolvimento. Traga aí uns 3, 4 períodos bem sustentados, tá? Traga um argumento, não cita repertório aleatório. É horrível a gente ler um desenvolvimento que o aluno traz ali, vamos supor, como trouxe aqui Hannah Arendt, e Hannah Arendt não foi conversada no parágrafo, Hannah Arendt não foi dedilhada no seu argumento. É horrível. Tipo assim, sabe, Mariana? Colocou porque tinha que colocar alguém. Não, então não coloca nada. Entendeu? É preferível não pôr nada. Desde que você fale bem falado, escreva muito bem, do que citar Hannah Arendt só para falar que citou alguém. Hannah Arendt está amarrada com a discussão? Perfeito. É isso que convém. Tá? E a introdução tem que fazer o seu único papel: apresentar o que será discutido, quais serão os seus marcadores de texto, né? O que nós chamamos na academia de objetivos. Quais são meus objetivos de escrita? Objetivo 1, objetivo 2. Alguns gostam de chamar de hipótese. Na verdade não é hipótese, porque você não tem tempo para provar nada em 30 linhas, tá? Hipótese vai fazer num mestrado, num doutorado. Você levanta hipótese e vai escrever mais de 100 páginas, 300 páginas para provar alguma coisa. Então você tem objetivos. Objetivo 1 é discutir isso. Objetivo 2 é discutir isso. Entendeu? Muito breve e bem rápido, sucinto. Não deixe de trazer as conjunções. Olha aí que ela tem bastante conjunção. Nesse sentido, logo, dessa forma, concomitantemente. Desarte, muito bacana essa palavra, desarte, né? Concomitantemente. Veja, eu gostei, Mariana, do D1 e do D2. Começa o D1 com nesse sentido. Não começa a primeiramente. Para de usar primeiramente, que não existe só primeiramente. Isso é um empobrecimento da nossa língua. Tá? O Enem coloca isso e o aluno vicia. Coloca nesse sentido, nessa percepção, nessa ótica, ou não obstante disto, tá? Nesse inteirinho, tá? Mude a conjunção, pelo amor de Deus. Isso serve já também até para o FMS, né? Aí olha segundo o D2, concomitantemente, né? Muda. Não fica, né, primeiramente, segunda análise, primeiro plano, segundo plano. Não, pelo amor de Deus, mudem as conjunções. Hoje, pegue ali, que não vai dar tempo, se a gente tivesse uma hora, eu traria para vocês. Olhe conjunções, tá? Conjunções para vocês usarem ali, variar, coloca ali primeira análise, sinônimo, né? Concomitantemente, sinônimo. Então tem todavia, entretanto, contudo. De boa, tá? De boa. Não tem problema, tá? Não tem problema. Depende de como você vai encerrar o outro, tá? Não tem problema nenhum. Isso, tá? É tipo um além disso. Um além disso, somado a essa ideia, tá? Isso, ademais, tá? Tem problema ficar com 10 linhas, alguns desenvolvimentos? Desde que o outro não fique com 7, né? Que daí fica discrepante demais. O que não é legal é a discrepância entre os parágrafos. Um com 10, outro com 6. Fica horrível. Demonstra que um você teve fôlego e no outro você não teve. Tá? Igual você lê uma tese de doutorado. Um capítulo tem 230 páginas, no outro tem 100. Uai, compensou a balança. Então tem que haver um equilíbrio. Então se um parágrafo tem 9 linhas, o outro tem que ter no mínimo 7. Tá? Então você tem que ter a diferença, eu penso, muito positiva entre duas linhas de parágrafo para o outro. Desenvolvimento, tá? Conclusão já é outra lógica. Mas entre os desenvolvimentos, 2 linhas tá mais do que suficiente. 3 linhas já começa a pesar a balança, tá? Então faça esse equilíbrio. E porque fica nítido que um você desenvolveu mais a ideia, no outro não. Tá bem? Ok, aí, pessoal? Deixa eu ver que já está passando. Pessoal, eu vou colocar, anotem rapidão, algumas citações, vou trazer o meu queridinho, né? Sou doutor em Foucault, então eu tenho que trazer Foucault. Vou trazer umas 2 frases de Foucault e uma do Sartre, que vocês conseguem enfiar em qualquer tema que seja sobre cultura, resistência cultural, questões indigenistas, violência, tá? Todo tema ligado à violência nesse sentido. Então dá para vocês enfiarem essas frasezinhas aqui. Vocês podem, não é copiar e colar na redação. Eu vou colocar as frases para vocês interpretarem e fazer a citação indireta dessas frases, tá? Que são frases fáceis.
Ah, Maria, eu tô ocupado. Ele falou que ele não fala sobre o de classe, né? Não. Não vai dar pra escrever. Anota aí, rapidão. Mariana, Manda no grupo. posso mandar no grupo? Tá, então eu vou mandar, ó, tem várias frases, tá? Tem de Foucault aqui, ó. Onde há poder, há resistência, tá? O que quer dizer isso? Vou explicar rapidão. Vocês podem colocar, segundo Foucault, onde há poder, há resistência. Que tipo de termo vocês podem usar isso? Onde há poder, há resistência. Lutas indígenas, quilombolas, questões feministas, ribeirinhos, educação, tá? Questões até de presídio, gente, em qualquer lugar vocês usam isso, tá? Outra aqui, a disciplina aumenta as forças dos corpos. Foucault. As disciplinas aumentam as forças dos corpos. Corpos para Foucault é resistência. Onde há disciplina também há violência, tá? Uma outra aqui bacana. Eu vou mandar no grupo. Isso. A força dos corpos. Olha essa aqui de Sartre. Essa de Sartre. Essa de Sartre vocês conseguem enfiar em quaisquer temas. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Tá? Então qualquer tema sobre guerra, lutas de classes, movimentos sociais, tá? Olha que lindo. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. O bullying, tá? Qualquer tema vocês conseguem colocar esse cara. Outro, Hegel. Esse de Hegel é simples. Para Hegel é o seguinte, vou mandar também para vocês depois. Para Hegel, o homem é fruto do seu momento e contexto histórico. O homem é fruto e reflexo do seu momento e contexto histórico. Então, a contemporaneidade, o jovem nesse século, tá? Então, falar de juventude, qualquer tema você consegue colocar que o homem é sujeito do seu contexto histórico. Pode também, tá? Exatamente. Não acompanhar os povos indígenas. Por quê? Porque como hoje nós estamos num outro contexto, olha só. Se hoje por que nós não compreendemos facilmente os indígenas? Porque hoje nós estamos em um contexto histórico neoliberal da produção e nesse instante não conseguimos compreender a forma com que o indígena operacionaliza a sua cultura e o seu entendimento cronológico. Entende? Então por isso que nós temos complicações com relação aos povos indígenas, quilombolas, porque nós trabalhamos numa outra perspectiva cultural que escapa ao espaço e tempo dos indígenas, entende? E costumeiramente moldado pelas práticas do próprio neoliberalismo. Uma outra coisa interessante de Foucault é o seguinte, os corpos são disciplinados pelas instituições sociais. Os corpos são disciplinados e docilizados pelas instituições sociais. Quais são as instituições? Inúmeras são as instituições. Então, os corpos são docilizados e disciplinados pelas instituições sociais, tá? Pelas instituições sociais. E uma outra questão, Nietzsche. Eu acho bacana vocês citarem o Nietzsche, né? O Nietzsche vai dizer que a modernidade precisa transvalorar os seus conceitos e a sua moral. Então isso dá para vocês usarem em muitos temas. O que precisa transvalorar hoje? As questões da mulher, tá? A relação de aversão aos LGBTs, tá? Transfobia, entendeu? Precisamos transvalorar. Segundo Nietzsche, os indivíduos modernos, né, e pode colocar na contemporaneidade, precisam transvalorar os seus valores e questões morais, tá? Então, os seus valores e questões morais. Precisa se transvalorar, é o conceito de Nietzsche, transvalorar. Transvalorar é questionar, modificar, tá? Os seus valores contemporâneos. Ainda mais hoje, olhando para a questão do jovem, precisamos transvalorar. Transvalorar hábitos, transvalorar costumes, transvalorar práticas, transvalorar pensamentos, transvalorar ideologias, transvalorar práticas econômicas, transvalorar a nossa relação com o meio ambiente. Transvalorar os nossos valores e as nossas práticas na contemporaneidade. Viram como dá para adequar em muitos temas? Tá bem? E não deixe de citar as obras literárias. É muito pertinente para o EBS. Amém? Amém.
Viu? Termina até com o dedo, Jesus. Tá ligando, né? E aí, pessoas, vamos dando uma adiantada. Eu preparei aqui, nós temos pouquinho tempo, né? Para trabalhar um pouquinho, tentar decifrar o que pode cair amanhã, né? É bem ruim a gente pensar dessa forma, porque a prova em si ela está sendo construída, né? Então é uma prova recente, tem 3 anos, alguns assuntos estão se repetindo, outros não tem hipótese de aparecer, mas tudo pode ser uma caixinha de surpresa, né? Então pode ser que de repente do nada ele mude completamente, né? E venham assuntos totalmente novos. Mas eu prefiro não arriscar, né? No que seria totalmente novo. Seria às vezes dar um tiro no escuro, tá? Então o que eu fiz? Ó, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção, né, dos 3 anos, os assuntos que estão prevalecendo em cada uma das questões. Tá? Então a gente tem, de alguma forma, os assuntos estão repetindo um ou outro, só que entra como novidade. Aí eu peguei aqui esses 3 anos e coloquei, ó. Então eu coloquei dos 3 anos, você tem a zoologia aparecendo nos 3 anos, tá? Não é uma coisa tão comum zoologia ficar aparecendo tanto em vestibulares. A ecologia aparece 2 vezes, biologia celular e... Biologia celular não, aqui pessoal biologia celular e genética molecular, tá? Então esses são os assuntos que estão mais se repetindo. Aí cai os aleatórios, né? Caiu uma perguntinha meio saúde, histologia caiu uma perdidinha aqui, a saúde volta com vetor, né? Focando mais na ideia de vetor e um pouquinho de evolução. Então o que eu pensei? Eu pensei assim, se aqui a gente está pensando nesses 3 temas, o que é legal você ter uma noção e tomar cuidado para prestar atenção não cair em pegadinha. Eu separei aqui, ó, a classificação geral, um pouquinho de artrópode e no outro um pouquinho de cordados. Então o que você tem que pensar a respeito de classificação? Primeiro, ter uma noção que de porífero a cordados, essa imagem, que imagem representa essa aqui? A fase de gástrula, né, do desenvolvimento embrionário. Então essa imagem ela contém uma série de informações que envolvem a classificação, né, de poríferos a cordados. Então aqui você tem o conceito de diblástico e triblástico. Então você tem que saber associar. Eu sou diblástico, então eu faço parte de qual grupo animal? Né? Então qual que é o grupo? Quinidário. Eu sou triblástico. Isso começa a surgir em que momento da classificação animal? Triblástico. Plateumintos. E assim vai. Aí outra classificação, essa parte interna é o arquêntero. Essa abertura aqui, ó, é o blastóporo. Então o blastóporo ele dá origem ou à boca ou ao ânus. Então se eu formo inicialmente a boca, eu sou quem? Protostome. E aí protostome eu posso considerar a partir de que grupo? Geralmente é legal eu classificar a partir de protostome. Todos menos a gente e equinodermo. Não. Você tem que excluir porífero, quinidário e até plateumintos não é tão legal às vezes você jogar, né, como sendo protostome. Eu acho interessante você pegar nemátoda até artrópode, protostome. Aí sim entra cordado e equinodermo como deuterostome. Né? Então ó, já falamos da questão do diblástico com triblástico. Então só para a gente ter um norte, né? Aí aqui ó, o destino do blastóporo. Aí ele pode ser proto e pode ser deutero, tá? E aí nós temos ainda uma outra classificação que costuma aparecer. Pessoal, por que eu estou amarrando em cima dessas nomenclaturas? Se você analisar as questões, é direitinho assim, não tem muita coisa. Ele vai falar em cima do que está escrito mesmo. Se bobear, ele ainda vai colocar lá, letra A. Os quinidários são classificados como diblásticos. Pronto, é assim, é direitinho. Então não tem muita pegadinha. Né? O vestibular realmente está usando o direto. Aí a gente tem aqui ó, a questão do celoma. Tá? Então ó, quando a gente fala de celoma, a gente tem o acelomado, o pseudo-celomado e o celomado verdadeiro. O acelomado ele surge com qual grupo? Plateumintos, das planárias, tá? O pseudocelomado só tem um grupo, nemátoda. E o celomado
a partir ali de molusco, anelide, vai embora, né? Seria o celomado. Então essa imagem ela vai trazer bastante informação para você e você tem que tomar cuidado em relação a isso. O que poderia ser mais perguntado? A simetria é uma coisa que costuma ser cobrada. Ou se ele focar aqui, ó, em cordados, que vai ser o nosso próximo slide, na estrutura de neurula. Porque na estrutura da neurula a gente enxerga duas coisas que surgem ali: o tubo nervoso dorsal e a notocorda. Então são duas coisas importantes que são referenciadas quando eu analiso a estrutura neurula, tá? Agora, artrópode pode aparecer de uma série de situações, de situações ali dentro da prova, dentro da questão. Quando eu falo em anatomia, eu vou fazer um comparativo direto em relação aos 4 grupos. E aí eu tenho que ter uma noção de que insetos, crustáceos, quelicerados e miriápodes, eles apresentam estruturas anatômicas diferentes. Principalmente corpo, então a gente coloca corpo, antenas, patas, tá? Às vezes pode ter uma referência a asas, né? Então já são estruturinhas que podem ser comparadas. Eu sei que às vezes é cavucar muito, né? Você lembrar dessas estruturas, mas vamos ver se a gente coloca em xeque, ó. Insetos, como que é o corpo? Vamos fazer uma brincadeira de lembrar. Cabeça, tórax, eu achei que você ia fazer o sinal da cruz, né? Cabeça, tórax, né? E o abdômen, tá? Crustáceo, cefalotórax e abdômen. Dá um exemplo de um quelicerado. Aranha. Então como é que é o corpinho da aranha? Cefalotórax, abdômen. O corpo do quelicerado segue o mesmo padrão do corpo do crustáceo. E quem são os 2 miriápodes? São 2 grupos. Diplópodes, onde a gente tem o emboá, ou piolho de cobra, 2 pares de patas por segmento, e a gente tem a lacraia, que é o quilópode, 1 par de patas por segmento. Desses grupos aqui, quem que é o único que não possui antenas? Não, artrópode é tudo. Quelicerados. Quelicerado é o único grupo que não apresenta antenas, tá? E que é o único grupo que tem 2 pares de antenas. Crustáceos, 2 pares de antenas. Beleza? 2 pares de antenas. Vamos lá. Essa informação, ó, extremamente importante. Asas. Qual é o único grupo? Insetos. Aí qual que é uma pergunta muito famosa associada a asas? Uma das possibilidades da diversidade, o quê? De ocupação de ambientes. Sucesso adaptativo, presença de asas, exploração de terrenos, tá? Então, extremamente importante. Se eu pudesse vincular uma outra coisa, ó, reprodução. Reprodução de quem? De quem possui asa. Quem é que possui asa? O inseto, reprodução do inseto. O que que pega quando eu falo de reprodução dos insetos? Que eu tenho que tomar cuidado. A questão da metamorfose, a questão de formar ou não formar larva, né? Então eu tenho o ametábulo, eu tenho hemimetábulo e o holometábulo. Ametábulo é a traça de livro, lembra? Ela sai do ovinho e já vai virar um indivíduo adulto, né? Ao hemimetábulo eu tenho uma metamorfose meio parcialzinha, né? Então eu tenho um estágio de ninfa para depois virar adulto, gafanhoto, um exemplo clássico. E o holometábulo é um exemplo, a borboleta, não, barata não, borboleta, tá? Qual que é o diferencial do holometábulo? Eu tenho metamorfose completa, então eu tenho um estágio chamado lagarta, ou larva, ou lagarta, que guarda, ou fica guardado dentro de uma pulpa, lembra da pulpa? Ali ela sofre uma metamorfose. Aí eu posso fazer um gancho para a ecologia. Na ecologia eu vinculo a competição, né? Eu vou evitar a competição entre a larva e o indivíduo adulto. Tranquilos? Tá. Agora, o que eu penso em artrópode? Eu tenho que fazer um gancho para o exoesqueleto de itina. Tem aí o padrão de crescimento, ó, padrão de crescimento descontínuo.
Lembra? Escalonado. A gente tem um evento de muda, ou equídice, né? Que faz ali a questão do abandono do esqueleto. Tá? Então tem que ficar bastante atento em relação a isso aí. Todo artrópode passa por esse processo. Não pode esquecer nunca isso daí, tá? Fechou? Alguém tem alguma perguntinha do que eu falei? Porque a gente tem muito tempo, isso não dá para escrever tudo. Alguma perguntinha em cima do que eu falei em cima, do que eu falei aqui embaixo? As venas laterais são os apêndices. São apêndices. Apêndices. As apêndices que a gente classifica como locomotores, mas tem várias funções, tá? Fechou? Posso apagar isso aqui? Pra gente seguir, para dar tempo? Vai tirar? Vou me monitorando, né? Eu acho que andou tendo alguns atrasos, né? Andaram tendo alguns atrasinhos. Oi? Aí, pessoas, ó, eu acho bastante interessante aqui, ó, rapidinho antes de sair da zoologia, a gente pegar a conquista dos ambientes, tá? Então você tem que imaginar o peixe. Por incrível que pareça, galera, olha, vários alunos durante a semana tirando dúvida, né, que não estava lembrando o que era a classificação base. Cartilaginosos, ósseos e cartilaginosos. Tá? Então tome muito cuidado. Você saber o que é um peixe ósseo ou cartilaginoso é muito base. É muito base, tá? Então tem que tomar cuidado. Ósseo vai estar escrito osteíctis. Cartilaginoso vai estar escrito condrictis. Entendeu? Tem que lembrar disso daí, tá? Outra coisa, para diferenciar rapidão, assim, ó, rapidão. Uma coisa interessante, esse aqui tem bexiga natatória. Esse de baixo não tem. Esse daqui de cima tem o opérculo. O que era o opérculo? Aquela estruturinha aqui, ó, que é vinculada ao processo de respiração paradinha ali, né? Estagnada. Já o peixe cartilaginoso não, ó, são apenas fendas branquiais. Oi? A bexiga natatória é pra quê mesmo? É flutuabilidade. Flutuabilidade. Então vincular bexiga natatória, opérculo, cartilaginoso, fendas branquiais. Eu só estou pegando algumas, tá? Outra coisa, se falar de excreta nitrogenada, aqui é o que, ó? Amônia. Aqui é o que? Ureia. Então são coisinhas simples, tá? Agora, por exemplo, transição, ó, transição. Estou passando para quem? Estou passando para os anfíbios. Eu estou saindo da água, indo para o ambiente terrestre. Então agora eu já abro o grupo dos tetrápodes, ó. E aí eu já tenho um padrão de mudança, principalmente em relação à respiração. Então aqui começa a respiração pulmonar, mas nós temos adaptação em relação também à cutânea, que um grupinho tem, né? Por quê? Ainda está em transição, né? Está em transição. Então aqui, ó, no grupo dos anfíbios, nós temos o início da conquista do ambiente terrestre. Início da conquista do ambiente terrestre. E aí, para isso, eu tenho que ter algumas adaptações. Respiração pulmonar, mas ainda é falha, então eu respiro pela pele, tá? Então eu tenho uma dependência em relação à água para a manutenção da pele, mas principalmente eu ainda dependo da água para a reprodução. Então isso é extremamente importante, tá? Então a gente tem aqui sapos, rãs, perelecos, salamandra, cobra cega, cílias, tá? Aí a gente tem agora aqui o que, ó? Aqui eu tenho a conquista definitiva. Definitiva, tá? Então assim, pra gente pensar na conquista definitiva, vou colocar uma palavrinha só. Ovo, uma só não, um tópico. Ovo com casca. Extremamente importante. Aqui, galera, não vai dar para ressaltar tudo, mas lembrar da função dos anexos embrionários. Então aqui tem que lembrar de saco embrionário, tem que lembrar de alantoide, tem que lembrar de córeo. Por quê? Aqui ele pode criar alguns pequenos vínculos, né? Ele pode fazer uns ganchinhos. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, respiração 100% pulmonar. Ó. Ah, então, bastante interessante.
Agora, se olhar para aves, o que eu tenho que lembrar se eu olhar para aves? Vamos lá, ó. Temos uma adaptação na respiração. Nós temos os sacos aéreos. Vamos lá, pensa numa estrutura exclusiva. Ossos pneumáticos, mas tem uma outra coisa também que sempre aparece. A glândula uropigiana, não vamos esquecer dessa, aquela que impermeabiliza as penas, tá? Beleza? Então, ossos pneumáticos, glândula uropigiana, tá? Aí a quilha é uma adaptação importante para o voo, né? Então, o osso externo com quilha. Músculos peitorais bem desenvolvidos que favorecem a movimentação da asa, tá? E aí nos mamíferos em si, nós temos aqui, né, o que seria... Oi? Não entendi. Isso, a presença da placenta, que é a maioria, mas não são todos, né? Então vamos só colocar aqui um asterisco, tomar cuidado em relação à placenta, que é um passo importante para o processo de reprodução. Mas a gente tem aqui, ó, a presença de pelos, as glândulas mamárias, tá? Então tem uma série de possibilidades de perguntas que podem ser geradas. E se eu não me engano, uma das provas usou a fisiologia das aves, né? Uma das provas usou a fisiologia das aves. Então, só para a gente encerrar essa parte, toma cuidado com a comparada, sempre. Tá? Então, a fisiologia comparada, ela sempre pega respiração, circulação e excreção. Ela sempre vai estar associando esses três tópicos, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Posso apagar essa aí? Com relação àqueles anexos embrionários, a parte do réptil, dos répteis tem todos, né? Mas o anfíbio tem qual? É que o anfíbio ele vai ter só o saco vitelino, você entendeu? A casca ela é gelatinosa, então ela não tem um alantoide, entendeu? Não tem um córeo ali, tá? Então o saco vitelino ele vai estar bem desenvolvido, tá? O peixe não tem nenhum. O peixe ele vai ter o saco vitelino também. Tem muitos peixes. O saco vitelino é aquele da reserva, né? Da reserva nutritiva, tá? Alguém pergunta? Se é... Alguém? Fecundação, fecundação interna, a partir de... A fecundação interna a gente já coloca aqui, ó, a partir de répteis. Fala. Tem um ovo vivíparo que desenvolve ovo dentro do útero. Eu preciso ter saco vitelino? Não, o ovo vivíparo, normalmente no oviduto, onde ele fica ali se desenvolvendo, às vezes a mãe secreta substâncias nutritivas ali, entendeu? Ele não tem a função do que seria uma placenta, né? Ele tem só alguma coisa que vai liberando reserva nutritiva e ali ele vai se desenvolvendo. Não, o ovo vivíparo, ele está dentro do ovo, tem um saco vitelino sim. Confundir com vivíparo, mas que não é placentário. Você entendeu? Então, por exemplo, tem peixes que são vivíparos. Eles vivem dentro da mãe e depende de nutrição da mãe, mas ele não tem placenta, entendeu? Quase que eu confundi com essa ideia, tá? Pessoal, vou passar aqui mais uma, que o Igor entrando é porque tá quase terminando. Pera aí, tá? Segura aí. Calma aí, você quer tirar uma foto? Tá, vamos lá. Ó. O que facilita na capacidade dos pesados de voar? O fator mais determinante, ó, se a gente pudesse pegar, é porque é uma soma, né? Mas o osso com quilha, com músculos peitorais, ossos pneumáticos, fica mais leve. A musculatura do músculo peitoral é mais desenvolvida, presa no osso com quilha, tá? Fechou? Tá. Galera, aqui ó, rapidinho, não sei quanto tempo a gente tem ainda, tá? Estourou, né? Tipo, não tem, mas vai. Não, então eu só vou se pontuar, tá? Não vou explicar, não tem como detalhar. Olha só. Vou focar nessa, ó, relações ecológicas e adaptações. A ideia aqui não é você pegar aquela decoreba de, não, é harmônica, faz isso, benefício, troca rápido. Não. Aqui você tem que entender o exemplo que ele vai te dar. O segredo é você pegar o conceito que você já tem e jogar para dentro do exemplo. Então nós tivemos duas perguntas já. Uma envolveu a parte de desarmônica associada à predação e a outra envolveu adaptações. Lembra? Era do mimetismo. Então ali ele estava descrevendo, através do exemplo, essas situações e estava te cobrando como que era o tipo de adaptação ou relação ecológica.
Então aí vai muito da interpretação da historinha que ele está te dando. Então tem que ficar muito esperto, tá? Pode ser uma boa pedida em relação a isso. Beleza? Agora, cadeias alimentares, fluxo de energia. Isso daí é muito simples, pelo amor de Deus, não tropecem nisso. Tomem muito cuidado, tá? E impactos ambientais, principalmente os impactos envolvem água. Água. Tá? Então tomem bastante cuidado. Vamos dar uma aposta, né? Não caiu nenhum impacto ainda, né? Mas é uma possibilidade. E no último eu destaquei o outro tema que caiu mais, que seria a biologia celular. Acho que a biologia celular ainda tem a genética molecular. Ó, aqui associar processos de membrana plasmática com ação de lisossomos. Exemplo, fagocitose, digestão intracelular. Então tem que ficar bastante esperto, porque ele vai envolver movimento pela membrana e ação de uma organela, tá? Então, se pudesse colocar outra aqui também, retículo endoplasmático, complexo golgiense. Aqui, fazer um comparativo entre mitocôndrias e cloroplastos. Entender a teoria endossimbiótica e o que é a importância desses dois processos relacionando as duas organelas. Tá? Então, isso também é bem importante, cai muito em vestibulares. E no ciclo celular, se vocês perceberam a questão que caiu do ciclo, ela fazia em cada alternativa uma pergunta aleatória dos processos. Então você tinha que saber prófase, metáfase, anáfase, telófase e o que acontecia ali em cada uma. Não tão detalhado, mas você tinha que ter uma noção de cada uma das etapas, tá? Agora, pensando na intérfase, a gente puxa, para o processo de replicação. O processo de replicação envolve a manipulação do DNA. Se você gerar mutações aqui na manipulação do DNA, mutações, que ele já explorou esse tema, você joga isso para gerações, dependendo da situação. Então tem que tomar cuidado. Aí você relaciona replicação com transcrição. A transcrição, formação do RNA. Então quais são os papéis do RNA para que eu possa ter lá na frente uma proteína? Tá? Então ele também pode vincular esses dois processos com mutações, principalmente tradução. Aí você lembra, processo é degenerativo durante a síntese de uma proteína e o código genético é universal. Falou em código genético, transcrição, tradução. Falou em genoma, é replicação, tá? E as mutações, vocês têm que pensar que ela pode ser um bracinho dentro da evolução. São fatores evolutivos. A evolução, ela pode ser benéfica, ela pode ser prejudicial ou ela pode ser neutra. Tá? Se ela for benéfica, ela vai trazer sucesso de adaptação para a população que está enfrentando algum intempérie, por exemplo, através da seleção natural. Se ela for prejudicial, ela leva à extinção. Agora, se ela for neutra, ela é neutra. Ela não vai aparecer, ela não vai prejudicar, ela vai ficar ali, escondidinha, né? Aconteceu, talvez até ela ser exigida. Tá? Então, do fundo do coração, a ideia era tentar trazer, né, uma noção geral sobre cada um dos temas que foram mais cobrados, tá? Então calma, as questões não são difíceis. Você só tem que ler e saber o que ele está te pedindo. Só isso, com calma, tá? Fechou? Então vai, pode distribuir, aí já deixo minha merchandise aqui, né? Com certeza. Tá? Pra quem? Queridos, eu não falei com vocês no início, né? Porque estava bem corrido, eu sabia que ia ter muitos professores, meia hora. Nem todo mundo consegue cumprir meia hora e a gente super entende também. Eu vim trazer uma singela lembrança para adocicar, mais do que tudo é adocicar esse momento que é um momento difícil, seja em qual etapa você está. Porque a gente tem alunos do segundo que estão aí fazendo um vestibular com menos, né, pressão, tem alunos do terceiro e do cursinho que já tem naturalmente, mesmo sem ninguém, você mesmo às vezes faz uma cobrança, né? Então é um momento mais de adocicar, de agora que você fez aqui essa aula, de ir descansar e ter agora o seu... Espero que você que é do terceirão, que é do cursinho, esteja fazendo a UEMS pela última vez na sua vida, né? Que seja essa aí a última vez. Quem é do segundão vai fazer mais vezes ainda, mas... parabéns por estar aqui, parabéns por estar tentando, parabéns por você ter estudado. Se você estudou, se você fez exercício, fez sua parte, agora é relaxar a cabeça.
tá bom? Desejo um bom dia amanhã, um bom vestibular, que sua rotina seja tranquila, que seu trânsito seja tranquilo, organizem-se para isso, que vai dar tudo certo. Boa prova, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos Vamos passa, aí, ó. pega.